bom com vocês? Estamos começando aí o The Tudo Um Pouco Show, edição 41. Hoje comigo meu amigo Cleveland Prats, meu xará Marcelo Guterman, nosso cinematográfico Victor Loyola. Muito provavelmente vamos ter que jogar aí fechadinhos, marcando para trás da linha da bola, porque provavelmente não poderemos contar com o nosso zagueiro. Então, simbora lá, mais uma semana difícil para todo mundo. Jesus, Maria, José. Quanto mais a gente reza, mais assombração aparece, né, Vitor? E o Covid aí, Vitão? Me diga uma coisa, como os números sobem, depois de você falar sobre os números, nos conforte um pouco, depois com a desgraça alheia, pelo menos. Os números continuam subindo. Os números continuam subindo, né, na mesma inclinação da semana anterior. Então, mesmo após termos uma semana pesada, pelo menos nesses primeiros dias, o ritmo de crescimento permanece igual. Tipo, 0,15, 0,20 óbitos por milhão a mais em cada leitura da média móvel. A gente está hoje com 7,7. E a curva não dá sinais de que vai diminuir, não está dando esses sinais. Nem de óbitos, nem de casos. Então, assim, vai continuar subindo, eu acho, por um tempo. Agora, quando a gente coloca o gráfico do Brasil lado a lado do gráfico da turma do Hemisfério Norte, dos outros países do México, e a gente avalia a intensidade da segunda onda, a nossa subida ainda, por incrível que pareça, apesar de estar causando esse pânico todo, a nossa subida é muito mais lenta e com uma inclinação mais suave do que as subidas que a gente registrou no Hemisfério Norte. Pode passar. Então, você coloca lado a lado a curva dos Estados Unidos com a do Brasil, a do México e do Brasil, você vê que eles têm uma inclinação mais aguda. E quando você faz uma análise histórica do comportamento das curvas, a nossa tem um pouco mais a cara da curva do México e da curva dos Estados Unidos. Elas não foram nunca muito agudas e não chegaram a ser aquele platô quase infinito do Brasil, mas elas são um pouco mais parecidas, não tiveram aquela subida vertiginosa, então elas foram um pouco mais contidas. Provavelmente os Estados Unidos, por ser um país continental também com muita diversidade de estado para estado e tal. Então, se a gente tomar como base Estados Unidos e México e dizer, putz, a gente vai ser tão ruim quanto os Estados Unidos e México na segunda onda, aí a gente ainda tem aí umas 2 semanas de subida até bater 10, 11 óbitos por milhão por dia e daí começar a cair. Foi o que aconteceu com eles, tá? Mas aí é tudo achismo. Eu não sei. Que aliás, né? Que aliás é nossa especialidade. Que aliás é a nossa especialidade, né? E, aliás, uma prática que a gente vem espalhando pelo mundo, né? Porque quando a gente ouve os homens públicos falando sobre os mais diversos assuntos, a gente chega à conclusão que eles acham tanto quanto a gente, né? É verdade. Agora, eu tinha feito aqueles gráficos de correlação, eles já foram meio estragados pelo vírus, né? Aquela correlação de casos e óbitos, nas últimas 2 semanas deu uma estragada. Então, eu prefiro acreditar que nós vamos manter a regularidade que já se registrou em outros locais e que a gente deve subir mais um pouco e depois começar a cair. Mesmo porque a vacina está chegando já na população de 70 anos para cima e que é onde você tem o maior registro de óbito. Então, eu acho que vai haver uma combinação que vai nos levar a uma queda a partir de, sei lá, de 2, 3 semanas. Mas, enquanto isso, vai continuar subindo. Agora, como alento, se é que isso pode ser um alento, assim, todo mundo vai passar por isso. Todo mundo não. Assim, boa parte dos países passaram por uma subida forte, mais forte que a nossa. Já subiram, já caíram. Enfim, aqui também vai rolar isso. Então, não adianta também ficar desesperado, que esse negócio vai passar. Como ou seja, outro dia, distanciamento social, paciência, tempo e vacina. E aí esse negócio acaba. Ou seja, né, apesar que a gente não é um show de eficiência, de competência em nenhum nível, mas o problema é realmente ter uma complexidade que está fazendo todo mundo rebolar. Meus amigos, alguma consideração aí para a gente ir para o próximo tema?
Eu só não sei se a curva brasileira ela se caracterizou por fazer um grande platô lá no passado, né? Não sei se nós vamos fazer um platô novamente num nível mais alto ou se vamos ter uma curva mais próxima com a europeia na primeira onda, né? Que foi ter um pico e depois cair rapidamente. Eu tenho essa dúvida. Vamos torcer aí que a imunização e tanto própria como pela vacinação mude isso, né? Não dá, realmente não dá para dizer nada sobre isso. Só olhando para as inclinações, ela tem mais cara de ser uma subida do que um platô, né? Mas, de fato, a gente pode estabilizar lá no 7 e ficar por lá, né? Vai depender muito da rapidez da vacinação, né? Acho que isso é um ponto central nessa brincadeira. Porque também, né, quanto mais a maior concentração são nas faixas etárias mais elevadas, né? Então você começa a ter esse efeito cruzado. Vamos torcer para que seja assim, né? A gente tá cansado, né? Tá na hora já. Nós vacinamos 4,6% da população e estamos evoluindo a 0,1 por dia. É lento. Tá? Então não é um ritmo... Se a gente fala assim, precisamos de vacinar 20% da população para resolver lá 70%, 80% do problema, tem tempo ainda. A gente precisa acelerar isso, mas óbvio, não tem insumo. Quando o insumo chega, a gente não sabe exatamente quando ele chega, mas dá para sentir pela escalada da curva. Quando chega mais vacina, imediatamente você vê que esse 0,10 vira 0,17, 0,18. Você tem uma desova de vacina. Aí depois ele começa a cair, vai para 0,10, 0,09, 0,08. Aí chega, quando acaba a vacina, a gente fica quase indo de lado. Aí chega mais. Aí ele sobe outra vez. Seria ideal de chegasse aí muitas e muitas milhões de doses e aí a gente consegue dar vazão, né? Porque o nosso problema não é dar vazão à vacina. O nosso problema é ter vacina. O Brasil historicamente tem uma tradição aí de fazer grandes campanhas, né? Tem um corpo técnico aí do Ministério da Saúde, né? Fora a sua liderança tão questionada, mas que provavelmente quando a gente tiver aí uma boa quantidade de doses, a gente vai conseguir dar vazão, não é isso? Vamos ficar nessa torcida. Bom, vamos para o próximo assunto nosso aqui. Xará, vou passar a bola para você, dar uma aliviada no nosso volante, que sempre nos ajuda a sair jogando quando a bola é mais pesada, né? Que é o seguinte, bom, a PEC emergencial foi votada, aprovada em primeiro e segundo turno, mais ou menos preservando aquela ordem que a gente vem notando em ordem de grandeza, de mais ou menos 3-1 ali, né? Mas a gente estava conversando com o Cleveland antes de começar, né? A gente vive numa democracia, né? Algo cada vez mais insuportável que testa a nossa paciência. Eu queria a sua impressão sobre essa aprovação, se dos males o menor. Como é que você viu aí a forma como a PEC foi aprovada? Então, foi aprovada. Aliás, acho que a tática foi vitoriosa da equipe econômica, tomou como refém o auxílio emergencial, pediu o resgate em forma dos gatilhos, né? E que, na verdade, consertou o problema da redação do teto de gastos. Os gatilhos são limitados, o mais importante passou, que é o congelamento do salário do funcionalismo público. Acho esses 95% muito apertado, com 5% você não faz nada de gastos não obrigatórios, você vai ter problema lá na frente, né? Vão ter que ver isso. E a gente continua brincando fazendo piquenique na beira do vulcão, né? Porque o grande problema nosso é crescimento econômico. Você não vai resolver nada controlando o gasto. Tudo bem, você precisa controlar gasto, só que isso não é suficiente, é condição necessária só, mas não suficiente. Então, precisa endereçar as grandes reformas. Eu gostaria de ver esse 3-1 aí na reforma administrativa. Aliás, eu gostaria de ver o presidente trabalhando pela reforma administrativa, porque por esses gatilhos ele não trabalhou, né? Aliás, ele trabalhou contra. Ele tirou algumas coisas, né, que estavam lá. Ele queria tirar dos policiais, acabou não conseguindo, tal. Então, eu queria ver esse 3-1 aí nas grandes reformas que podem
aumentar um pouco o nosso produto potencial, é só isso. Continuo cético. Vamos ver como é que a coisa anda aí esse ano, né? Bom, já que você falou em ceticismo, adivinha quem eu vou chamar para o nosso bate-papo, né? Adivinhem só, com uma nota, maestro Zezinho. Cleveland, nosso amigo aqui, Xará, falou que é o seguinte, não adianta só pensar nas despesas, temos que pensar em crescimento, algo que não é simples. Eu entendo que esse combate às despesas terá que vir inexoravelmente por conta da reforma administrativa. A gente sabe, né, que tem esse negócio chamado democracia, chata pra cacete, especialmente aqui no Brasil, que não é razoável, não é prudente sonhar com uma reforma administrativa, assim como tributária, muito parruda. Eu queria que você despejasse um pouco do seu veneno e do seu ceticismo aqui com a gente, falando sobre suas expectativas, tanto quanto a questão da aprovação da PEC, que me parece que dentro das circunstâncias o que era possível de ser feito, mas especialmente aí dentro desse contexto que nós temos que aprovar reformas. Marcelo, eu vou começar por uma coisa que me passou hoje pela cabeça. Em geral, o governo ou os governos, quando resolvem mandar alguma coisa para o Congresso, sabem que vão ter que negociar. O que eles fazem? Eles enchem a proposta para negociar, para já dar algumas coisas. Que parece que o Bolsonaro ele já entra dando algumas coisas, ao invés de deixar que o Congresso retire essas coisas. Então, por exemplo, essa coisa que eu não entendi muito bem de a Receita Federal se intrometer para conseguir evitar o fim do repasse obrigatório, isso me chama atenção. Parece uma falta de coordenação interna dentro do governo que é complicado. O Marcelo tocou no assunto, o Guterman tocou no assunto agora sobre o caso dos funcionários da segurança pública. Mas está negociado, gente, está muito claro negociado, a pressão está muito forte, para que seja retirado do texto trechos que tratam do impedimento da progressão e promoção de carreiras de servidores e agentes públicos. Vai ficar na mão do Bolsonaro entregar isso lá na frente. E, obviamente, o Bolsonaro, no ano político, não vai pensar duas vezes em entregar. Então, o que me assusta um pouco nessa história? O Guterman falou, olha, a gente está fazendo piquenique na beira do vulcão. Eu diria que a gente está fazendo piquenique na beira do vulcão com o vulcão em erupção. Isso que é o pior, porque a situação está muito grave e as pessoas não estão tendo noção do tamanho da gravidade da coisa. Então, o meu ceticismo é um ceticismo porque eu já vivi isso no passado. Eu já vi isso no passado e parece que os políticos estão demorando muito para reagir a coisas que podem explodir de uma forma tal que vai ser uma erupção muito grande. A gente pode empobrecer muito nessa brincadeira. Então, não é uma raiva do Bolsonaro que eu tenho, não é nada disso. É simplesmente uma preocupação que parece que a gente está jogando pouco tempo que a gente tem fora. E a hora que o vulcão começa a erupção mais forte, não vai ter para onde correr. Bom, eu sigo sendo aquele cara que ganha latinha de esterco e sai correndo procurando o cavalo, né? Como a democracia não tem jeito, tudo tem que ser negociado mesmo, tenho a sensação que a realidade irá se impor em algum momento. Ô, Vitor, o Cleveland falou que primeiro o Marcelo falou que a gente estava brincando, fazendo um piquenique na beira do vulcão. Aí o nosso amigo Cleveland, sempre essa ducha de esperança na gente, disse que a gente está fazendo piquenique no vulcão com o vulcão em erupção. Você acha que a gente está fazendo esse piquenique na beira do vulcão em erupção sem nenhuma máscara ou roupa de amianto? Somos todos moradores de Pompeia, né? Você acha que vai ter um dia que nós vamos estar tudo assim, durinho? Você acha que um dia vão encontrar a gente petrificados no futuro? Eu acho que não sei, eu não tenho o histórico dos anos anteriores aí, com certeza o Cleveland e o Guterman são muito mais tarimbados para falar do que eu. Se estivermos em situações parecidas no passado. Eu acho que nunca, né? Historicamente, o Brasil era um gerador de superávites, né? Esse nível de déficit e esse nível de endividamento, o nível de endividamento, me corrija aí, Xará, se eu estiver errado, ele não é inédito,
Mas ele foi, no limite, foi quando nós estamos mais ou menos em ordem de grandeza no pior cenário do governo Dilma, né? Pré-impedimento, não é isso? Não, tá, o nível de dívida está muito maior. É que o ponto. Qual é a relação PIB dívida hoje? Eu achei que era mais ou menos a mesma 89. Então, na Dilma não foi um pouquinho acima disso? Não, estava abaixo, estava 50 e pouco. Não, mas eu digo no pior momento, acho que foi isso sim, hein? Depois eu vou dar uma pesquisada nisso. Mas olha só, Marcelo Porto, só para você não confundir, na época do Lula, a gente tinha uma parte de dívida em dólar também. Com aquela subida do dólar, a dívida bruta, de fato, deu uma subida, tá? Mas então, você teve níveis mais altos no passado, mas você não tem a trajetória do jeito que a gente tem hoje. Então, a trajetória já era descendente naquela época. Explosiva. Uhum. Bom, meus amigos, eu não sei. A gente estamos na roça mesmo. Bom, me faz lembrar um pouco, Porto, guardadas as devidas proporções, porque eu acho que a gente está numa posição inicial melhor, mas a Argentina do Macri. Porque o Macri pega a Argentina destruída, né, pela Kirchner, e começa a fazer as reformas, tal, mas faz de maneira muito lenta, porque, claro, tem o problema da gente viver em democracia, né? Então tem difícil, né, passar, tal. E ele vai contemporizando, vai fazendo a coisa lenta. Novamente, ele parte de um ponto muito pior do que a gente parte, né? Do que o Temer partiu, né? Sim. Mas lembra um pouco, porque a gente está fazendo as coisas muito lentas, precisaria fazer um ajuste mais rápido. Talvez a gente não consiga atingir o outro lado do precipício, entendeu? É a volta do efeito Orloff, Xará? Sei lá, pode ser. A pergunta que eu faria é se houve em países semelhantes, emergentes no passado, situações que se assemelharam a essa, o que aconteceu. Eu não sei se... eu acho que esse paralelo que o Xará fez é muito pertinente, né? A Argentina, não sei se teve de olhar para o México, olhar para Turquia, Filipinas, eu não sei. Grécia. Que a Grécia já tinha... A Grécia, quando quebrou, ela já tinha mudado de patamar, né? Ela tinha sido levada a um patamar de país na liga dos pobres entre ricos, né? Então ela já tinha uma renda per capita de 30 mil, era uma outra conversa, né? E lá eles não fizeram... E lá eles não fizeram nada da lição de casa, né? Tinha uns números na Grécia muito interessantes, tipo, por exemplo, eu vou falar alguma coisa parecida, não tenho o número exato assim, mas tinha, sei lá, 9 funcionários públicos como motoristas para cada carro que a frota do governo grego tinha. Tinha um parque lá na Grécia que estava desativado desde os anos 30, né? Era um parque nacional lá e que tinha, sei lá, 3.000 funcionários. Era uma loucura, sem contar a questão da reforma da Previdência, que não fizeram nenhum tipo de reforma até o dia que os velhinhos chegaram na boca do caixa e não tinha dinheiro. Olha, eu morei na Grécia em 2006. 2005, 2006, no tempo que eles ainda eram as estrelas da Europa. Segundo maior crescimento. Foram na época boa lá, né, Xará? Campeã europeia de futebol de basquete. Era uma alegria só. Foi imediatamente antes do crash. Mas desde aquela época já se via uma certa esculhambação. Eu tenho várias histórias para contar. Mas, assim, é muito engraçado isso. E essa questão de funcionário público descontente é uma constante lá. Então, fazer greve. Todo dia tinha greve lá. A Grécia teve a grande vantagem de ter o euro como moeda. Quer dizer, eles podiam ter abandonado o euro e a dívida toda ia sumir da noite para o dia, eles ficar com dracma, né? Só que eles iam empobrecer, iam voltar 50 anos no tempo, né? Em termos de renda. Então eles optaram por permanecer no euro e fazer os ajustes que tinham que ser feitos. E foram ajustes draconianos. Aqui no Brasil, a gente não tem opção de largar o real. Oi? Feitos por um socialista. Sim, porque não tinha... Exato. Não tinha alternativa. Exatamente. Feito por um socialista.
que veio todo batendo no peito e tal, depois teve que dar o remédio amargo. Aqui no Brasil a gente não tem a opção de largar o real. Quer dizer, na verdade tem, que é a inflação, né? A inflação é a única saída para queimar essa dívida. Então, no momento em que ficar claro que a dívida é impagável, não tenha dúvida, a inflação volta e volta forte. Vamos torcer para que até o final do ano a nossa classe política acorde um pouco. Não é uma torcida simples, requer muita fé, né, muita dedicação. É o único caminho que nos resta, né? Nenhum de nós aqui seria adepto de um cabo e um soldado, né? Ou algo do tipo, como alguém algum tempo atrás sugeriu, né? E que cada vez parece ser uma sugestão tentadora, né? Quando a gente olha determinadas decisões que iremos falar um pouco mais para frente, né? Se o soldado tomar as decisões corretas, né? Esse que é o grande problema. No passado a gente já viu que não bastava só, né, ter o soldado, tinha que saber decidir corretamente. Muitas decisões foram equivocadas. E bom, enfim, o caminho democrático é tortuoso, doloroso, mas a meu ver não vejo outro. Eu acho que é só o convencimento, o debate, o amadurecimento da população. Bom, falando em democracia, falando nesse cenário todo que nós tivemos aí, nós tivemos na semana passada aí 22 governadores, se não me falha a memória, assinando aí praticamente um pacto, né, como se fosse uma revolução federativa. E eu queria a impressão de cada um de vocês, né? Dias atrás, o Vitor fez uma postagem, ou comentou aqui conosco, as coisas a gente vai ficando velho e vai misturando tudo na cabeça da gente, né? A gente fica com a ideia, mas não sabe muito bem. A gente ouviu, mas não sabe muito bem quem falou, aonde. Mas, assim, a gente tem uma necessidade, uma tendência, eu acho que é até uma válvula de escape, de encontrar um grande culpado, né? Quando eu vejo esses governadores se reunirem, parece assim como se fossem freiras num convento, se reunindo, né, para fazer uma missa contra um grande satã. Eu queria a impressão de vocês. Eu estava vendo essa semana, acho que foi hoje, o Tom Cavalcante dando uma entrevista coletiva no Bandeirantes, porque o Dória começou a imitar o Tom, né? Não sei se vocês já viram. Tá tendo uma simbiose, né? Eles estão virando uma pessoa só, porque primeiro o Tom Cavalcante imitava o Dória, e hoje eu tenho a sensação que o Dória está imitando o Tom Cavalcante. Eu queria a impressão de vocês sobre essa movimentação dos governadores, o que vocês acharam, procede, estão querendo tirar da reta. Agora eu não vou te livrar a cara não, Clipman, começa por você aí. Pô, mas justo eu? Obrigado, hein, Marcelo? Que legal, bacana você, né? O nosso volante, né? Quando aperta a marcação adversário, eu roubo a bola, dou um carrinho, toco para você, e aí que você que se vire. Marcelo, outro dia eu estava. Teve um amigo meu que me mandou um texto que eu escrevi em maio do ano passado, sobre a falta de coordenação dos vários níveis federativos. E a impressão que eu tenho é que, de novo, a gente está passando por essa pandemia com cada um olhando para um lado, fazendo o que acha que é melhor, pensando sozinho, quando o negócio se espalha para tudo quanto é lado. Então, deixando o Bolsonaro de lado, porque o Bolsonaro nem fala mais sobre a pandemia. A minha posição sobre o que o Bolsonaro tem feito nessa pandemia, eu prefiro nem falar mais. Mas a minha pergunta mais objetiva é: o que saiu dessa reunião? O que esse pacto entregou? No que ele melhorou o processo de gerência dessa pandemia? Quando eu faço essa pergunta, a impressão que eu tenho é que agregou muito pouco, porque você vê gente tomando decisões diferentes em cada lugar, de maneira diferente, que não tem necessariamente a ver com o nível ou com o estágio exato da pandemia no local. Então, eu continuo com a impressão de que está todo mundo assim, tão barata voa. E a gente só vai entender quais foram os erros que de fato foram cometidos e a gravidade dos erros lá no final da pandemia, quando a gente olhar para trás. Antes disso, é muito difícil a gente falar quem está certo, quem está errado, mas a única coisa que eu sei é falta coordenação, falta entendimento entre todos os níveis e falta um foco mais claro sobre o que precisa ser feito. Bom, fazendo um complemento ao que o Cleveland falou, eu acho que um bom resumo é falta de espírito público, né? Nós não temos homens públicos, sejam eles de governo ou de oposição, né? E aí, Xará, os governadores estavam querendo tirar o deles da reta? Não existe vácuo em política, né? Você bem sabe. O governo Bolsonaro
está como passageiro nesse assunto de pandemia, né? Não tomou a iniciativa. Aliás, eu não sei se vocês acompanharam o discurso do Lula. Opa! Pois é, ele começa falando da pandemia. Independentemente se ele ia aplicar aquilo ou não, mas ele descreve, logo no início, tudo o que ele teria feito se fosse o presidente da República, né? Um gabinete de crise e não sei o que e tal. Bom, aquilo tudo, pode ser que você chegasse no final e tivesse exatamente o mesmo resultado. 1.200 mortos por milhão de habitantes, o pico que a gente está tendo agora, o mesmo resultado, ou até pior. O fato é que você tem que dar uma resposta política para a pandemia. E a resposta política é você se colocar como o coordenador, como o cara que está... Bom, eu vou dar um exemplo. A Casa Branca, com o Trump, quando foi lá por maio, se não me engano, eu até fiz um post a respeito, publicou um conjunto de regras para a reabertura da economia. Fase 1, pau. Fase 2, pau. Fase 3. Cadê isso do governo federal? Cada um está tirando para um lado. Isso. E aí, a coisa é assim, se não tem o governo federal falando nada, a única coisa que consegue falar é vamos deixar de mimimi, os governadores vão ocupar o vácuo, porque o povo está querendo orientação nesse negócio. Pode ser qualquer orientação, mas precisa ter uma orientação. Então, esse vácuo foi ocupado pelos governadores. Você fala assim, putz, não tem ninguém ocupando, deixa eu... E veja, eu não estou aqui defendendo que eles tenham boa ou má intenção, sei lá qual é a intenção deles, o fato é que não existe vácuo em política. E o problema da pandemia é um problema político. É um problema de relações sociais, de comunidade, né? Então, é assim, essa coordenação coordenação que não resolve nada, né? Enfim, acho que nem eles têm essa pretensão, é simplesmente a ocupação de um lugar que está vazio. Agora, essa semana, o Bolsonaro começou a se mexer. Vamos ver como vai dar continuidade. Por que será Mas que ele começou muito tarde. Por que será que... Por que será? Nossa, Por alguém que desconfia? será? Mistério. E aí, Né? Então é isso. E aí, Vitão, qual é a sua impressão sobre essa reunião de governadores? Sigo o relator Guterman integralmente, não digo com uma vírgula, nem uma vírgula mais. Eu acho que houve o governo federal foi reativo, sempre, puxado sempre por alguns eventos, mesmo que a contragosto. Eu acho que teve uma situação lá atrás, né, aquela primeira situação quando o Supremo definiu que a responsabilidade fica nos estados e municípios, a turma meio que lavou as mãos, então eu vou lavar minhas mãos. Não é bem isso. A execução, né, do dia a dia, é óbvio, a vida das pessoas ocorre nos municípios. Agora, ao fazer isso, abdicou da coordenação e abdicou do protagonismo. E aí, como o Guterman falou, abdicou, danou-se, azar. Muito legal. Agora não vai conseguir recuperar. É muito legal essa nossa rodada aqui, porque a gente começa ali com o Cleveland, o Xará faz essa ponderação e qual é a minha sensação? Realmente lá atrás, aquela decisão do Supremo, quando resgatada à época, foi entendida como uma derrota do governo. Ainda assim, eu acho que o governo poderia, em linha com o que o Guterman falou e que o Victor falou, poderia ter tido esse papel de norte. Olha, nós, o governo federal, entendemos que uma melhor coordenação da economia, né, respeitando cada decisão de cada governador, cada prefeito, mas deveríamos seguir assim. Porque aí é aquela história, olha, faça essa lição aqui de casa. Se você não fez a lição de casa, nós teríamos feito esse papel. E realmente, o Victor foi muito feliz nessa observação dele, que eu concordo plenamente, né? Quando, diante daquela situação, então o problema não é meu, eu vou arrecadar a grana e distribuir a grana e vocês se virem, foi de uma ingenuidade, para não dizer burrice política, enorme. Porque imaginar que essa conta não sobraria no colo do presidente é tão burro quanto o Congresso achar que, ao obrigar
por um auxílio emergencial maior, vai ser o Congresso que vai colher os louros e não o próprio presidente, né? E a gente viu isso na popularidade dele no Nordeste. Então é só de sinal trocado, mas eu concordo plenamente. Acho que o governo teria que ter tido, nem que fosse uma postura mais educativa, de oferecer um norte, ainda que na prática governadores e prefeitos que iriam na prática conduzir a situação, como a gente está vendo aqui. Agora, faço um adendo aqui. A meu ver, os governadores estão querendo se isentar, e aí destaque total para o Dória, de uma responsabilidade que também é deles, né? Então, assim, os números que nós estamos vendo aqui, assim, não dá para o Dória dizer que ele está tomando as medidas, então ele está 100% certo, nada da responsabilidade é dele, é 100% do presidente. Então, acho que eles também estão tirando um proveito político. Cleveland, você queria falar alguma coisa? Por favor. Não, é rapidinho, é só para lembrar que eu fiz questão de ler toda a decisão do Supremo na época, era claro, nítido, que era competência concorrente, não excluía o governo federal de atuar na crise. Isso é muito nítido, isso é claro. Qualquer advogado poderia chegar na porta do presidente e falar, presidente, está aqui, ó. Então, houve um problema aí, houve uma falha aí. Mas eu concordo com você, Marcelo, só uma coisa, eu concordo com você o seguinte, aliás, eu diria o seguinte, querer fugir da responsabilidade agora e jogar no colo do outro, seja quem for, é loucura, é burrice, para não dizer o mínimo, porque isso vai pegar para tudo quanto é lado, não vai ter ninguém que vai salvar nessa história. Sem sombra de dúvida, né? A maior prova disso só concluindo aqui, Vitor. A maior prova disso é o ônus de popularidade do Dória, né? Não se elege nem mais para vereador, né? Diga aí, Vitão. Não, só queria dizer o seguinte: o governo federal não assumiu protagonismo no combate à pandemia porque não quis. Verdade. Bom, e o protagonismo não se resume a dizer vai fechar ou vai abrir. Isso aí não é isso que é protagonismo. Não quis. E cometeu um erro gravíssimo, porque ali, mesmo com a situação que seria, como o Guterman falou, poderia ser tão ruim quanto, só que você transmite um papel de liderança que hoje não existe. Não existe. A percepção de liderança nesse assunto inexistente. Não, e está muito claro que exatamente. E assim, como nunca não é nenhuma novidade na política, né? Afinal de contas, a política sempre será uma guerra de narrativas. O governo federal foi literalmente surrado nessa guerra de narrativas, né? Perdeu essa guerra de narrativa e perdeu essa guerra de narrativa exatamente por essa omissão, né? Que ele poderia, olha, em tal época nós orientamos assim, assim, assim. Se os governos seguiram, mas não foi o caso, né? Ficou essa lacuna. Bom, vamos agora, né? Nos vestirmos com as nossas roupas especiais, né, e vamos mergulhar no esgoto da política brasileira, né? Vamos ali onde todos os dejetos, né, como se fosse uma grande bacia de toda a fossa, né, de todo o dejeto que é criado no Brasil, e vamos falar da volta dele, né, a volta do Al Capone, quer dizer, a volta do Lula, né? A gente foi brindado essa semana com um discurso que, olha, eu confesso que eu fiquei assim bem tocado. Olha, ali durante uns 4, 5 minutos iniciais, eu confesso que até esqueci que ele tinha promovido o maior esquema de corrupção da história do país e sido responsável pelo desvio de bilhões de reais, né? Mas foi rápido. Depois eu lembrei, assim, passado uns 5 minutos, né? Porque o Lula começa bem, né? Mas no desenrolar ele começa a derivar, e aí dá no que deu. Eu queria fazer agora o caminho ao contrário, aproveitar que, sacanamente, meu amigo Victor ainda tá cheio de Coca-Cola na boca, mas... não, já engoliu. Perguntar para ele o que ele achou do discurso do Nine, do band leader. Olha, primeiro eu vou dizer que os acontecimentos dessa semana foram um dos mais lamentáveis. É verdade, não só o discurso, né? Mas a decisão que provocou o discurso. Que culminou com esse discurso. O discurso era previsível, mas a decisão completamente estapafúrdia do Fachin, aquela coisa de guerra contra o Moro, capitaneada pelo Gilmar Mendes, que para mim é o top 1 de qualquer tipo de ranking que você faça, eu coloco ele assim. Imagina se morasse no Brasil, hein? Imagina. Então, assim, isso é um motivo de muita vergonha, assim, sabe?
imprevisibilidade jurídica, falta de segurança nas instituições. Enfim, é por isso que o Brasil não é levado a sério, por situações como essa. O Lula volta fazendo o seu papel de sempre, né? Bravateiro, contador de história, mentiroso. Nada que surpreenda. É um grande ator, né? Agora, do ponto de vista político, é um animal político. Não é burro, é esperto. E faz com que o Bolsonaro, eu acho que antes navegava sem uma oposição de verdade, a oposição era ele mesmo, no cercadinho, falando bobagem. Eu acho que agora ele talvez crie juízo, porque ele tem uma oposição na primeira divisão. Antes era a oposição na segundona. Quem era a oposição? Ciro Gomes? Marina? Não, não tinha, né? Então agora eu acho que, infelizmente, a gente vai falar sobre isso, né? Mas o Lula começou a campanha dele, mano. Começou a campanha. A campanha dele ou do PT? Fica a pergunta. A dele. Você tem alguma dúvida? Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu tenho uma dúvida e irei colocar. Eu tenho uma dúvida e irei colocá-la. Xará, nosso amigo Victor falou que o Lula começou a campanha dele. Você acha que é a campanha dele, é a campanha do PT? O que você achou da decisão? O que você achou do discurso? A Bolsa amanhã vai subir ou vai cair? E o que você acha da questão palestino-judaica? Vamos começar por essa mais fácil, essa última. Esqueci. Você poderia dar um mortal triplo para a gente ver? Só para facilitar um pouco a pergunta. A decisão do Fachin é a decisão para tentar salvar o que restava o pequeno Wilber, né? Já estava totalmente desfigurada o negócio, iam colocar como é que fala, a suspeição no Moro, ia tudo pelo ralo, e falou, puta, vou tentar salvar o que dá aqui, vou tentar jogar tudo lá para o Distrito Federal e ver se lá eles condenam de novo o cara, porque aqui já era, né? Foi o que ele... Eu interpretei dessa maneira. Enfim, é lamentável de qualquer maneira, porque efetivamente, isso vai ser minha bola fora depois, quer dizer, se eu usar mensagem de hacker para tentar fazer qualquer coisa, é de uma baixeza tão grande que não dá nem para comentar. Mas enfim, eu queria focar no discurso do Lula. A campanha dele. É óbvio, a não ser que ele morra, ele é o candidato, né? E eu não desejo a morte dele, estou dizendo que a única possibilidade de não ser candidato é que ele não pertence, não seja mais um entre nós. Porque é o Lula, é óbvio que é ele, né? Imagine, tem nem... Primeiro que, putz, ele quer, né? Seria o suprassumo do... não, porque tem gente falando, não, porque ele largou o governo dele no ápice, ele não vai arriscar. Cara, político quer poder. Não tem essa de, não, puta, tipo, Pelé só tem um, que é o cara que larga no topo da carreira. O resto quer continuar até chupar o último gota do limão. E ele não é diferente. Então, é para ele, a campanha dele. E mesmo porque não tem outro, né? Assim, é o Haddad, sério? Que outro que tem naquele partido? Pô, não tem mínima condição. Bom, é ele. O discurso, até fiquei espantado, porque teve um amigo meu, que eu considero inteligente, achando que, foi um discurso moderado. Moderado aonde? Contra a autonomia do Banco Central, o que o governo... Porque ele falou, não tenham medo de mim, sério? Por isso foi moderado? Não, eu vou conversar com todo mundo. Claro, nos meus termos, né? É que nem um sequestrador que fala assim, não, eu vou conversar. Eu vou negociar. Eu vou negociar, só que o cara tá com a arma na tua cabeça, né? Pô, legal, obrigado por negociar. Assim, não tem, o cara... Agora, veja, esse é o discurso a zero de jogo, né? Faltam 2 anos, 1 ano e meio para a eleição. Assim, muita coisa vai rolar. Não acho que ele vai chegar assim na eleição. Tinha que ser o primeiro discurso dele. Eu acho que está certo. Ele está discursando dentro dos sindicatos metalúrgicos, está lá no meio... No ventre da besta. Está falando para os seus, né? Assim como o Bolsonaro fala para os deles, inclusive sendo o presidente da República, né? O que é um erro.
Então, não é surpreendente. Agora, claramente, não foi um discurso moderado, pelo amor de Deus, né? O negócio Cuidado você que está comprando a ação da Petrobras, né? Exato. Porra, mensagem de paz e esperança, realmente. Sou contra a autonomia do Banco Central. Quem tem que mandar no Banco Central é o governo. Nossa, excelente recado para o mercado, né? Eu até como profissional de mercado fico grato, porque assim as coisas ficam bem claras, né? Bem claras. Não vai ter estelionato eleitoral. De jeito nenhum. Você vai saber exatamente o que Dessa vez não tem carta ao povo brasileiro que mude isso, né? Eu vou abrir uma divergência. Por favor. Eu acho que o Lula vai caminhar para o centro. Bom, não, então, isso que eu falei. Vai acenar para o centro. Talvez concordo com você. Agora, mas certo, vai caminhar porque ele, isolado na esquerda, perde. Porque eu não concordo com você. Vai votar nele de qualquer jeito. Ele pode falar o que quiser, a esquerda o idolatra. Então, se ele falar que ele vai privatizar tudo, o pessoal vai botar uma mão no ouvido, fechar os olhos, tá brincando com a gente, vai votar no Lula. Então, o Lula caminhará para o centro. E acho, e aí já abro, eu tô abrindo aqui uma polêmica para o Cleveland completar. Eu acho que o Bolsonaro também caminha para o centro. Porque se ele se isolar lá na extrema-direita, falando com os seus seguidores mais fiéis, também vai se isolar. Então, eu acho que temos dois candidatos em polos distintos, um que tem um eleitorado de direita cativo, o outro um eleitorado de esquerda cativo, os dois caminhando para o centro. Só tem uma diferença, Vitor. Para formar uma terceira via, né? Só tem uma diferença, Vitor, entre os dois. Na verdade, duas, mas a segunda é meio subjetiva. A primeira é que o Bolsonaro é o presidente, então, para caminhar para o centro, ele precisa fazer atos concretos que mostrem que ele está caminhando para o centro. É mais difícil. O Lula é só no discurso, é só nublar. Então ele pode prometer tudo, ele não tem que fazer nada, é só discurso. O Bolsonaro não, ele precisa provar com atos que ele está caminhando para o centro, é um pouco mais difícil. E segundo, que eu acho o Lula mais inteligente, mas aí já é mais subjetivo, politicamente falando. Sim, claro. Nesse caso, discutivelmente caminhar por centro também é muito na retórica, né? Eu acho que, por exemplo, nesse sentido, talvez o Bolsonaro já tenha dado esse passo, né? Até quando você coloca o centrão na jogada, então ele já meio que abdicou politicamente daquele posicionamento mais à direita. Mas na retórica ele ainda continua falando, né? Vou comprar vacina na casa da tua mãe, não sei o que, aquela coisa toda. Eu acho que isso aí vai diminuir. A retórica dele vai se tornar mais moderada, na minha opinião, e eu acho que ele caminha também para o centro. É um achismo, tá? Porque eu acho que faz sentido. Não, faz sentido. Ambos os caras, se isolarem em posições extremadas, vão deixar de ganhar eleitorado. E aí eu acho que fica difícil sair uma outra candidatura que ela vai ficar pressionada com dois caras que já têm dois polos distintos caminhando para o centro, um que detém o poder, outro que já foi presidente. Então, assim, eu estou vendo uma situação muito difícil para a criação de uma terceira, quarta, quinta, chama-se lá do quê. Mas aí um achismo meu, eu deixo para o Cleveland complementar. Eu não sei, essa é a minha opinião. O Cleveland, queria repetir para você a pergunta que eu fiz para o Xará, sem sugerir que você dê um mortal triplo e faça considerações sobre a questão palestino-judaica, mas saber de você, primeiro, o que você achou da decisão do Fachin e o que você achou do discurso lá do encantador de jumentos. Vamos lá, decisão do Fachin. Cara, eu acho que a gente até comentou no grupo outro dia e eu fiz questão de falar o seguinte: o que me espanta e que me deixa assim desnorteado é perceber que a justiça não decide com base na lei, decide com base em estratégias que são definidas pensando no que acha melhor e no qual é a atitude do teu oponente. E chamar outro juiz de oponente é surreal. Parece que está uma brincadeira de teoria dos jogos dentro do Supremo. Então, é algo que, quando eu falo que as instituições não estão funcionando no país, é exatamente por isso. Você não tem um tribunal julgando com base na lei, com base na Constituição. Você tem pessoas decidindo, pensando no que o outro vai fazer e assim por diante. Então, isso me assusta porque cria
uma insegurança jurídica absurda. E o custo disso para a sociedade é muito elevado. As pessoas não param para pensar nisso. Fora que o resultado dessa decisão é um péssimo sinal, né? É mais ou menos o crime compensa. No fundo é isso, né? Então, sobre a decisão do... Desculpa, só um parênteses. Eu vi uma charge, né? Que era o Lula e todo o STF ajoelhado de frente a ele, né? E ele falando, e aí, tá vendo? Compensa ou não compensa? Não, pois é. Então, eu estou escrevendo até um artigo. Só fiquei na dúvida se naquela posição que eles estavam ajoelhados ali na altura da cabeça, se também tinha algum outro significado ali na imagem. Fiquei com essa dúvida. Eu não vou nem olhar porque eu não quero saber, viu? Mas, enfim. Mas com relação à decisão do Fachin, de novo, eu acho que a instituição justiça não está funcionando nesse país. Ponto. E isso é péssimo. Agora, com relação ao discurso do Lula, bom, a gente vai, se as pesquisas atualmente se confirmarem lá daqui a um ano e tanto, e eu acho que é muito cedo para a gente falar isso, a gente vai ter uma briga entre dois mitos, né? Dois mitômanos, porque é para saber quem mente mais nessa história, né? Porque é surreal. E o Lula, que pese os colegas do Vitor me acharem ser petista, eu acho que eu fui a primeira pessoa lá no primeiro momento que o Lula ganhou, e eu disse isso em Brasília, eu estava no governo ainda, eu falei, este será o governo mais corrupto da história deste país. Por uma razão simples, eu conhecia o modelo do Lula atuar, eu sabia como é que ele funcionava. Então, já existia Ribeirão Preto, né, e Santo André nessa época, né? Já existia tudo isso, já existia a forma dele atuar no sindicato. Então, é um encantador, você chama de encantador de jumentos, né? Eu diria que é um cara que tem um discurso... Com respeito aos jumentos, eu até estou revendo, talvez eu acho que eu tenha faltado respeito aí, com esses bichinhos. Se você colocar um cavalo e um simpáticos. jumento, se você colocar um cavalo e um jumento indo em direção ao abismo, o jumento não pula. É verdade. Fique esperto. É verdade. Bom, deixa eu dar aqui a minha... Só posso complementar rapidinho, claro, perdão, achei que você tinha concluído, perdão. É muito claro. O que o Lula fez? O Lula fez um discurso que ele sinalizou que ele é uma opção ao Bolsonaro, ele flertou de novo com aquele Lulinha paz e amor, mas ao mesmo tempo ele já mostrou um pouco o que ele é. E o que eu acho que vai acontecer é que eu vou deixar bem claro isso, ele vai procurar alguém, exemplo do que o Bolsonaro fez com Guedes, ele vai procurar alguém no meio acadêmico que dê suporte para dizer, olha, eu, Lula, posso ganhar a eleição, porque eu vou fazer exatamente o que as pessoas acham que pode ser o melhor para o país. Mas eu também acho que se ele ganhar a eleição e se for com essa pessoa vai ficar em segundo plano. Bom, eu vou dar aqui as minhas impressões aí para a gente chegar na nossa reta final. O meu nível de retardamento mental é daquele ponto que eu já gostava de assistir a TV Justiça antes mesmo do Mensalão. Eu sou um apaixonado pelo direito, talvez um advogado frustrado, acho lindo o contraditório, acho lindo o debate, e ficava encantado lá, via os votos lá do Aires Brito, né, do Sidney Sanches, outros ministros. Não vai falar Celso de Mello. Não, esse nunca me enganou, né? A citação que o Saulo Ramos faz é a pontinha do iceberg daquilo que foi público, né? Mas a gente imagina aí como é que foi construída essa trajetória. Mas o fato é o seguinte, então eu sempre achei lindo o direito, né? E durante algum tempo, o ministro Francisco Rezec, sempre acompanhei, achei lindo o direito. De alguma maneira, com alguma elegância e alguma sutileza, o STF era um palco também político, mas vamos dizer que naquela época o pessoal comia de garfo e faca, né? E hoje eles estão comendo com a mão. Então hoje o que a gente percebe é que cada vez mais o STF virou um palco político sem nenhum pudor, né? Que você tem um jogo ali que parece que a lei está cada vez mais algo sem muita relevância, né? Porque a essa altura do campeonato, depois de 4 anos, depois já de inúmeras decisões que atestavam a competência da vara de Curitiba, você tem uma mudança, e essa mudança, obviamente, fica claro que foi uma manifestação do Fachin para tentar salvar, e como o nosso amigo Guterman disse com muita propriedade, apesar de eu não dominar aí o xadrez, né? Entregar a dama para salvar o rei, para tentar ali fazer essa manobra, e a partir daí, uma vez que
em tese, tiraria o Moro da equação, né? Você matar a necessidade de se julgar a suspeição dele ou não, porque todo aquele processo estaria na mão de um outro juiz de primeira instância que poderia retomar todo o processo desde zero, poderia validar o processo em primeira instância, já jogando para a segunda instância, o que nessa possibilidade, que não me parece provável e sim muito remota, mas talvez, e apenas talvez, se isso fosse para a segunda instância direta, haveria um tempo hábil para que o Lula fosse ficha suja na próxima eleição, mas esse não me parece ser o cenário provável. Não me parece ser o cenário provável também, né? Só fazer um parênteses, né? É lindo ver a mudança do Gilmar Mendes ao longo do processo da Lava Jato, né? Como quando chegou perto de certas pessoas, né? Tanto ele quanto o Reinaldo Azevedo, né, coincidentemente, mudaram assim a sua postura. Por que será? Já era perto de quem que eles chegaram. Mas retomando aqui o que eu havia dito, então assim, decisão estapafúrdia, pareceu um voto estratégico ali do Cássio Nunes, né? Nem não sai de cima, porque pediu à vista e agora a gente não sabe quanto é que essa questão vai ser retomada. O fato concreto é que, partindo para o discurso do Lula e chegando à conclusão se ele é candidato ou não, bom, o discurso dele é assim, né? O Lula é super carismático, o Lula fez um discurso para o seu público, mas eu acho que talvez tenha ido até um pouco além. Acho que começou bem no discurso, como eu disse, durante uns 5 minutos até quase que esqueci que ele promoveu o maior esquema de corrupção da história do país, mas quando esse discurso vai se estendendo ali, num estilo, vamos dizer assim, uma versão light do Fidel Castro, aí ele começa a falar aquele monte de bobagens. Qual que é a sensação que eu tenho, e aí eu abro uma divergência, tenho a pretensão de abrir uma divergência dos meus amigos, seguinte, eu não tenho essa certeza que o Lula será candidato, eu vou explicar o porquê, e vai um pouco na linha ali do que o Guterman falou. Eu tenho, assim, a esquerda brasileira, o PT, a esquerda latino-americana, eles não abriram mão desse projeto supranacional que eles tinham, né? Se a gente pesquisar aí, tem até um nome lá, Pátria Grande. Eu acho que o Lula não correria, porque a minha interpretação é que, havendo uma nova eleição, o Bolsonaro e o Lula disputando, eu hoje, se tivesse que apostar, apostaria que o Bolsonaro ganharia. Eu não acho que o Lula entraria nessa bola dividida, porque ele não teria tempo de encerrar a carreira dele com uma vitória eleitoral, estaria encerrando a carreira política dele com uma derrota. Eu acho que o Lula quer encerrar a carreira dele como o Mandela brasileiro, né? O cara que foi injustamente condenado, preso, e que ao final prova a sua inocência e oferece ao Brasil um caminho através do seu partido e um candidato. Porque veja só, se o Haddad ou outro candidato qualquer vier a disputar a eleição, se perder, quem perdeu foi o candidato. Se ganhar, quem ganhou foi o Lula. A fórmula perfeita. Se ganhou, ganhou o candidato do Lula. Ele pode ser até o testa de ferro do Lula e o Lula tocar o país. Agora, se perder, não foi o Lula. Então, o Lula sairia como aquele cara que foi vitimado, e a própria eventual derrota pode ser acreditada a esse grande armação da qual o PT foi vítima, entendeu? Então, assim, para mim, não dá para discutir que o Lula tem grande oratória, que ele domina, que ele lida bem com isso, mas que, como o Marcelo fez lá como é que fact-checking, né? Não resiste ali, né? Uma análise mais séria, aquele discurso, é uma piada. E vamos ver, né? Nosso STF não tem muito o que falar. Bom, meus amigos, estamos chegando na reta. Deixa eu só complementar. Por favor. Acho que a tua tese acho boa também. Ela se materializar ou não, dependendo de um elemento, o tamanho do ego do sujeito. Sim, sem dúvida. Mas às vezes é o próprio ego dele que não vai permitir ele ter que lidar com uma eventual derrota. Também, eu vejo também por esse lado. Aí vai ser aquela questão do quão tomador de risco ele é, né? Sim, porque sem dúvida. Certamente, enquanto candidato, ele é bastante competitivo, ninguém pode negar isso. Seja, sim, sem sombra de dúvida. Não, o PT tem um terço do eleitorado, o PT tem ali ainda de 25% a 30% do eleitorado brasileiro, isso é um fato. Sem o Lula já não acho. Sem o Lula não, eu acho que o Lula tem. O PT já não diria isso aí, não. Obviamente que com uma candidatura do PT, esse protagonismo da esquerda fica maior com o Lula do que com outro candidato, né? Eu sei que essas pesquisas atuais não dizem muita coisa, mas elas dão no mínimo a noção de patamar onde os caras estão. Se Haddad é 10%.
Não tem assim, é tipo Ciro Gomes, é tipo o Luciano Huck. Esse é o tamanho de uma candidatura. Ah, mas o Lula vai inflar lá, pode ser. Mas em termos de chances concretas, eu vou dizer que elas diminuem substancialmente. Concordo se plenamente. não for o Lula o candidato. Concordo plenamente e acho que está morta. Não vejo menor chance. Pode acontecer, seria até bom que acontecesse, apesar de que eu não consigo imaginar quem, mas não vejo a possibilidade de uma terceira via, nem ferrando. Nós vamos ter que fazer essa escolha aí mesmo. No meu caso, a escolha é simples, entre um imbecil e um ladrão. Óbvio, fico com o imbecil, né? Não, sou um pragmático, né? Eu gostaria de poder e tal. Como eu disse esses dias no grupo que fazemos parte, né? Respeito muito e acho que faz parte da democracia aquela pessoa que se é direito, esse direito pode não ser exercido, senão não seria direito, seria obrigação, né? Então, assim, eu entendo quem eventualmente, diante de uma escolha dessa, de alternativas tão terríveis, abra mão, só que o meu argumento é o seguinte, eu não conheço um petista que abrirá a mão de votar no maior criminoso da história desse país, né? Não conheço nenhum petista que abrirá a mão disso. Então, como a minha missão mas na vida... o bolsonarista também não, mano. Tudo bem, mas é isso que eu tô te falando. Porque tem no meio, você tem muita gente que pode abrir mão. Exatamente, esse que é o problema. Então, assim, como a minha missão principal nessa vida é ser contra o PT, né? Então, é disso. Não vou abrir mão da minha existência. Por favor, Cleveland, meu amigo. Muito rápido. Você levantou uma bola que eu acho muito importante. Vocês pararam para pensar que o Cássio Nunes ele está com a bola do jogo? Porque Total. Dependendo do que comandar, ele pode bloquear Moro, ele pode bloquear Lula. Então, eu acho que foi estratégica essa decisão. Eu queria até abrir um outro ponto. Eu não entendo exatamente em que momento um tema lá que está naquelas duas câmaras pode ser levado para o plenário. Eu não consigo... Nem eles sabem, Vitor. Decisão do presidente. Não, a pauta é sempre decisão do presidente, da importância do cargo, né? Porque hoje eu li uma reportagem do Marco Aurélio, visivelmente contrariado com a decisão do Fachin, dizendo que se fosse para plenário ela seria revertida por 6-5, na visão dele, e quem sabe até essa questão de suspeição também perca. Então, assim, não sei, vai depender, como a gente sabe, do... Duvido. Eu acho que a cabeça do Moro está a prêmio e nós estamos num país que se chama Tudo Pode Land. O corrupto ficar solto e o juiz ser preso. Não duvidaria dessa possibilidade. Eu acho que a cabeça... Com base em mensagens hackeadas. Que é o mais surreal. Mas, olha, vamos torcer, né? Porque já que estamos caminhando para um vale tudo, né, quem sabe um dia, né, outras figuras públicas sejam hackeadas, né? Quem sabe aí um dia vaze movimentação bancária, de escritórios, declaração de imposto, né? A esperança é a última que morre. Bom, meus amigos, chegamos na reta final aqui do nosso encontro. Vamos tentar sempre daqui para frente organizar e compactar aqui em uma hora e pouquinho, para ficar mais fácil aí da gente compartilhar isso. Eu queria ir na nossa rodada final, as considerações finais, as bolas dentro, fora, as dicas. Vou começar aqui pelo meu xará. Pode ser, xará? Pode ser. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Então deixa eu autorizar aqui. Múltiplos participantes. Vamos lá, pode compartilhar. Deixa eu ver aqui. Peraí. Tá aqui. Vamos lá. Olha aí. Minha bola dentro vai para a virada do Bolsonaro para o centro. Olha aí. O meu amigo Vitor. Enfim, assim, vamos lá. Nem sei se é sincera, provavelmente não. Ele deve estar usando essa máscara muito contrariado, mas o fato é que política é imagem, né? Também, né? Então, o fato dele ter feito essa virada, e deve ter doído bastante, né? Porque efetivamente ele fez uma campanha muito, muito pesada, né? Contra qualquer coisa que se relacionasse à prevenção, né?
Então, o fato dele vestir essa máscara é um símbolo de, sei lá, não uma virada, né, mas uma contemporização com o resto do país, né, eu acho. Então, pode ajudar se continuar nesse... Bolsonaro é sempre difícil de ler, né, mas pode ajudar no início de pacificação, né, nesse clima beligerante que a gente tem. Eu gostei do gesto. Minha bola fora vai para esse absurdo processo de suspeição do Moro com base em mensagens hackeadas. Eu não vou nem entrar aqui no mérito do que está nas fitas, enfim, ou nas mensagens, que eu particularmente acho que não tem relevância nenhuma, mas eu não sou jurista, então, enfim, né, não é o caso. O problema é você basear o fim de uma operação da envergadura da Lava Jato, com todas as consequências que teve, com base em mensagens roubadas. É um negócio assim inacreditável, né? Bola foríssima. A minha dica da semana vai para esse livro que eu li assim que o Lula foi eleito, lá em 2002, dessa jornalista Denise Paraná, que foi assessora dele antes dele ser presidente, né? É a tese de doutorado dela, se não me engano. São entrevistas com o Lula e com os irmãos dele, a família dele, os principais amigos, tal. É um livro que tem entrevistas, né? E eu me lembrei desse livro porque o nosso amigo Márcio Herwitz escreveu um excelente artigo hoje, né, que eu recomendo a leitura, sobre a alienação da esquerda, que a esquerda fica... Papodeboteco.net, né? Pois, pô, leiam, é espetacular. Sim. E que, enfim, nos relembra, né, porque que a esquerda é alienada, quer dizer, tem aí se perde em questões que não tem nada a ver com o povo, né, com o pobre, que dá as costas, é o pobre de direita, né, que dá as costas para esse tipo de coisa. E o Lula é o cara, e se você lendo esse livro, você vai chegar a essa conclusão. É o cara que levou a esquerda onde a esquerda está hoje no Brasil, porque justamente despreza esse pessoal. Não tem, assim, é o cara prático, é o cara pô, vamos resolver esse negócio, né? Não tem viagem. Ele deve dar risada dessas questões identitárias e tal. Assim, putz, ele até fala hoje, mas assim, o cara que é o suprassumo do politicamente incorreto. Inclusive, é o único cara no Brasil que tem licença da esquerda para ser politicamente incorreto, né? Afinal Porque de ele pode contas, falar, ele é inimputável. Afinal de contas, segundo o Lula, né, Pelotas é um polo exportador de viados, né? Então, pois é, e daí para baixo, né? Então, assim, ele é o cara que lê o povo brasileiro, né? Por isso é Lula, o filho do Brasil. E você lendo esse livro, eu recomendo, porque você conhece você entende porque ele chegou onde ele chegou. Sem Né? dúvida. E a minha frase da semana, atribuída a Juscelino Kubitschek, podia ter sido para o Einstein, enfim, não sei se foi ele que falou, mas costumo voltar atrás sim e não tenho compromisso com o erro, que é a questão, a máscara do Bolsonaro, eu acho que tem a ver com isso. Puxa vida, hein? Fiquei surpreso. Quanta generosidade nesse coraçãozinho aí. Diga aí, Victor, você quais são as suas bolas dentro, fora? Bola fora, STF, a instituição. Aí inclui Fachin, inclui Gilmar, essa esculhambação toda. É o campeão mundial de bolas fora, né, do nosso programa. Acho que a bola dentro, essa migração, eu acompanho o relator, essa migração para o centro eu acho saudável.
né, se tem uma externalidade positiva, como dissemos, da saída do bandido aí do cárcere eleitoral, é, de repente, colocar um prumo no Bolsonaro. Isso pode ser uma coisa boa. Então, aqui eu sigo o relator. A dica, eu vou dar a dica para ler esse artigo do Márcio, realmente um artigo primoroso. O nome do artigo, eu até falo, eu esqueci o nome, mas assim, quem puder, leia. Muita gente já leu, mas enfim, não custa nada lembrar, porque de fato ele fala as verdades de uma maneira muito elegante. O nome é O Pobre de Direita, porque a esquerda não quer saber dele, né? Então, assim, fica a dica. E a frase, eu escolhi uma também, que foi postada lá na minha timeline, que eu achei ótima. Nenhuma quantidade de evidência irá persuadir um idiota. É do Mark Twain. Então, nossa, sensacional essa frase. E aí, Cleveland, meu amigo, suas considerações finais. Posso compartilhar rapidinho? Por favor, fica à vontade. Tá, vamos lá. Acho que a bola fora não precisa ir longe, né? Todo mundo concorda e o STF, mas eu gostaria de fazer uma menção honrosa ao Gilmar Mendes e ao Ricardo Lewandowski, que estão julgando a suspeição de alguém. É inacreditável que esses dois senhores se deem o direito de julgar a suspeição de alguém depois de toda a carreira deles. Eu não consigo admitir isso. Eu acho absurda essa história. Mas, enfim. Eu não vou dar bola dentro, mas eu vou dar 2 dicas, tá? A primeira dica é visitem Pompeia. Tá? Olha só, o vulcão não está em erupção. O vulcão é a lá Marcelo Gutermann, tá? Você pode chegar lá e não está para explodir agora, tá? Então dá tempo de você fazer o piquenique lá em cima, tá bom? Outra dica. Acreditem se quiser, esse chassi envelhecido pelo tempo um dia já subiu correndo e desceu correndo esse vulcão aí. Depois é da outra encarnação, né? Não era outra encarnação, mas eram algumas arrobas a menos. Depois eu mostro a foto. Essa foto aqui é minha, viu, gente? Eu tava lá. Fui passear lá em cima também. É premonitória a menção que o Vitor fez sobre Pompeia, que pode ser o nosso destino, quem sabe um dia, né? Pois é. Não é improvável. Outra dica rápida para substituir a bola dentro é esse vinho, gente. Esse vinho é um vinho barato, digamos assim, para o padrão médio, e é um vinho que tem uma combinação muito legal. E a bodega é muito legal também. Então, procurem por esse vinho, que é um belo vinho, tá? Quem gosta de vinho, obviamente. E a frase da semana, na realidade, eu não vou pegar uma frase especificamente. Eu vou me dar ao direito de resgatar algo que eu vi passando pelo Facebook, e eu tinha visto a frase, mas eu resolvi buscar o discurso todo, tá? Discurso de Rui Barbosa. Eu achei ele muito, muito apropriado para o momento que a gente está dizendo. Tá? É incrível como é atual, né? Incrível. É impressionante. Eu não sei quem conhece, se vocês conhecem, mas esse discurso é muito bom. A falta de justiça é o grande mal da nossa terra, o mal dos mares, a origem de todas as nossas infelicidades. A fonte de todo o nosso descrédito é a miséria suprema desta pobre nação. A sua grande vergonha diante do estrangeiro é aquilo que nos afasta o homem dos auxílios capitais. E vai por aí. Parece que a gente não mudou. Parece que a gente está vivendo exatamente aquele momento. Claro que a razão, no caso, era outra coisa. Mas a falta de justiça, o sinal que é dado para a população é o pior possível. Então, é por isso a minha indignação com a instituição chamada justiça, que ela deveria ser um órgão de estabilidade, uma instituição de estabilidade do país, e está sendo de desestabilizar o país. Meus amigos, eu vou pedir uma licencinha para vocês aí hoje. Vou pegar emprestado aí as bolas dentro, as bolas fora. Vou abrir mão de dicas e hoje está sendo um dia muito complicado para mim. Essa mocinha que vocês estão vendo na foto aí entrou na minha vida e me ensinou um nível de amor incondicional. Incondicional. Ela, para ser um anjo, só precisava de ter um par de asas. E hoje ela ganhou esse par de asas. Essa que vocês estão vendo na tela aí é a Linda, que eu brincava chamando de Linducha.
A gente dava umas voltas de carro, ela adorava ir com a cabecinha para fora. Ela me recebia toda vez que a gente se encontrava com muito carinho, fazia festinha, como vocês estão vendo nessa foto aí, esperando por um carinho, e passou pela minha vida. Então, o Victor fez um texto uma vez que eu liguei para ele de madrugada chorando, ele deve se lembrar, falando sobre o pai dele. Eu não sei se tem céu, não sei se tem. Às vezes eu fico na dúvida se eu acredito ou se eu quero acreditar como um conforto para lidar com a perda daquelas pessoas queridas que a gente tem. Mas se tiver céu, certamente a Linda foi para lá. Se tiver céu, eu vou torcer para ela encontrar numa pracinha lá um cara que ela vai olhar para ele e vai falar: pô, acho que eu conheço esse camarada de algum lugar, ele vai estar fazendo lá a palavrinha cruzada dele. E eu tenho certeza que se ela fizer festinha para ele, ele vai fazer um carinho para ela. Então, queria encerrar o nosso encontro de hoje prestando essa homenagem para esse anjo que Deus mandou para minha vida, e quero agradecer especialmente uma pessoa que é a Thelma, minha companheira, que trouxe essa coisa linda para minha vida. A Thelma é uma pessoa muito especial. Eu sempre gostei dos animais, mas eu descobri que o meu amor era um amor arrogante. Era um amor que achava que a minha vida era superior, e a Thelma me ensinou a amar os animais de igual para igual, e tendo me ensinado a amar os animais de igual para igual, ela me permitiu amar a Linda quase tanto quanto a Linda foi capaz de me amar. Então, eu abro mão das minhas dicas e deixo essa homenagem para esse anjinho aí que partiu, que deixou um buraco no meu coração. Valeu, meus amigos. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.